Boa noite a todas, a todos que nos assistem. Boa noite aos nossos queridos convidados e convidada. Eu vou começar apresentando o professor Rodrigo Delfino, professor Casé Oliveira e professora Camila. O professor Rodrigo Delfino é coordenador do projeto Sustentare no Instituto Federal de São Paulo, é professor lá também, da área de hotelaria. O professor Casé Oliveira, ele é biogastrólogo, né? Professor, é um pesquisador na área de insetos destinados à alimentação. Professora Camila Stefanelli, professora da educação infantil na região do Jardim Perialto. E é em nome desse pessoal que ela vem hoje aqui falar conosco sobre sustentabilidade. Professor Rodrigo, muito boa noite, seja muito bem-vindo. E o tema sustentabilidade, professor, tem tudo a ver, está completamente relacionado ao desequilíbrio que leva à pandemia, né? Eu gostaria de pedir para você começar falando com o pessoal que nos assiste sobre essa relação tão próxima, né? A necessidade que a gente tem de olhar para uma vida sustentável. Boa noite, professor, tudo bem? Bom, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Eu acho que assim, Simone, antes até de eu falar do meu projeto e tudo mais, eu acho que respondendo aí o que você falou, acho que o planeta já vem dando alguns sinais já faz um tempo. Antes dessa pandemia, acho que a gente já estava tendo muitos sinais que algo precisava ser feito. Então, sempre que eu estudei ou escutei falar sobre sustentabilidade, era sempre algo para a gente fazer pensando em que mundo a gente deixaria para os nossos filhos ou netos. E eu diria que hoje a gente está num momento que mundo que nós queremos para nós. Acho que não é mais pensar num futuro, acho que é o agora. Então, algo tem que ser feito para ontem. Então, a pandemia é só mais um dos sinais, né? A gente tem pandemia, a gente está com nuvem de gafanhotos, eu li que a peste bubônica reapareceu na Rússia. Então, coisas que a gente sempre viu nos livros de história reaparecendo. Então, mostra o impacto considerável que a gente causou ao meio ambiente. Então, voltando um pouco, como você disse, eu sou professor lá do Instituto Federal de São Paulo, Campo São Paulo. Eu coordeno um projeto de sustentabilidade, chama Projeto Sustentare. Esse projeto começou em janeiro do ano passado com um curso de gastronomia sustentável. Então, a partir desse curso, a gente evoluiu para um projeto maior. Por que eu estou falando tudo isso? A sustentabilidade é um tema que eu estudo há bastante tempo, mas eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa de diferente. Então, quando eu montei o curso, que uma das disciplinas que eu dou aula é alimentos e bebidas, então eu puxei isso para a minha realidade, dos conteúdos que eu dou aula. E tanto você quanto o Casé tiveram a oportunidade de participar do curso, e vocês viram que eu, em momento algum, foco só na gastronomia. O objetivo do curso não é ensinar as pessoas a cozinhar. O objetivo, a gente pode até ensinar a cozinhar, mas o objetivo é maior, é mostrar justamente isso, o impacto, como que a gente pode se alimentar melhor. Então, se a gente pensar no tripé da sustentabilidade, que é o meio ambiente, a sociedade e a economia, então, eu puxei isso para dentro do curso de gastronomia. Então, dentro do conteúdo de reaproveitamento de alimentos, a gente vê isso claramente. Um pouco antes de começar essa live, eu estava gravando uns vídeos justamente de reaproveitamento de alimentos. Então, a partir de uma casca de cebola, você você frita e fica com gosto de bacon. Então, tanto quem é vegano pode comer,
como também é uma maneira de você aproveitar 100% do alimento. Então, ao mesmo tempo que a gente come melhor, a gente desperdiça menos partes dos alimentos e gasta menos. Eu não preciso ir na feira, eu sempre falo isso no curso, eu não preciso ir na feira e comprar um monte de coisa. Com poucas coisas que eu compro, eu consigo transformar em mais alimentos. Então, eu comecei esse curso focando muito nessa parte de, né, pensando aí nos impactos do meio ambiente, incentivando horta orgânica, compostagem, e o projeto cresceu. Então, hoje, o projeto de Sustentare, ele é um projeto de sustentabilidade bem amplo. A equipe tem quase 30 pessoas, a gente tem biodigestor. O que é um biodigestor? Basicamente, é um equipamento que eu vou transformar o esgoto ou o lixo orgânico em energia elétrica. Então, é uma energia sustentável. Né? É uma maneira, eu diminuo o descarte ao meio ambiente e gero energia elétrica. Então, então, o projeto começou a crescer. A gente tem o biodigestor, a gente tem horta, a gente tem compostagem, eu tenho a equipe de inovação. Então, são alunos pensando em tecnologias, em desenvolvimento de tecnologias, focando na sustentabilidade. E o que eu gosto de frisar em todas as lives que eu participo é o apoio institucional que eu tenho. Então, além de toda essa preocupação com o meio ambiente, tanto o diretor do campus, né, o professor Luiz Cláudio, como também a reitoria, o professor Modena, o professor Silmário, eles sempre apoiaram aí os meus projetos. Então, eu venho conseguindo crescer e, ao mesmo tempo, toda vez que o Sustentare cresce, toda a comunidade é beneficiada com isso. Então, antes da pandemia, a nossa ideia era levar as oficinas de reaproveitamento de alimentos para as comunidades, com o diferencial de ser 100% gratuito. Então, é algo que a gente ainda vai fazer. Se não fizer esse ano, a gente faz o ano que vem, faz em 2022 e 2023. Então, eu tenho 49 anos, até os 70 eu garanto que eu faço, né? Então, é algo que a gente pode fazer, assim, e o Instituto Federal vai custear tudo que a gente for precisar para essas oficinas. Nada vai ser cobrado de ninguém. O objetivo qual é? O objetivo é fazer as pessoas comerem melhor, que as pessoas possam reaproveitar os alimentos, possam desenvolver pratos, e por que não ganhar dinheiro com isso? A gente pode pensar em doces, em pratos, em salgados, a partir do reaproveitamento. A gente pode pensar, então, a gente pode desenvolver cursos com essas comunidades, e aí a gente cai de novo lá no tripé da sustentabilidade que eu falei. Né? Então, pensar na economia, pensar no meio ambiente, mas pensar na sociedade. Que eu acho que a gente não pode esquecer disso. Então, a gente vê muitas pessoas falando da sustentabilidade focando no meio ambiente. Se a gente simplesmente focar só no meio ambiente e esquecer a economia, e esquecer a sociedade, né, esquecer as pessoas, a gente não consegue evoluir. Eu acho que é um trabalho de formiguinha. Eu acho que esse momento de pandemia, o trabalho de formiguinha está sendo... tem a obrigação de ser um pouco mais acelerado, mas é algo para a gente, aos poucos, e conseguir conscientizar todo mundo. Né? Eu acho que esse momento, todo mundo está vendo como o meio ambiente, como a preservação do meio ambiente é importante. Então, eu tenho visto, pelo menos entre os meus alunos, bolsistas, familiares e amigos, todo mundo com uma preocupação aí de reciclar, de comer melhor, de descartar menos. Então, eu acho que eu acho que é um sinal que alguma coisa tá mudando. Lógico que a gente também vê alguns sinais que o mundo não mudou tanto assim, né? Com todo mundo correndo para frente do shopping, mas eu acho que a gente nunca vai conseguir nada assim em 5 minutos. Acho que o importante é a gente plantar uma semente e, aos poucos, a gente forma uma floresta.
Acho que basicamente é isso. Não sei quantos minutos eu falei, se eu falei rápido, se eu falei devagar, mas... Tá ótimo. Não, já deu para ter um panorama muito importante. E só dizendo que a região Jardim Peri, Jardim Peri Alto, Brasilândia, iam ser contemplados com o início desses cursos. Nós já tínhamos agendamentos, né, professor? E a Sim. pandemia fez com que a gente tivesse que parar um pouquinho, mas, como você disse, a gente volta ainda, porque essa mudança na mentalidade, essa mudança na atitude perante o planeta, isso é fundamental, não é? Não é isso? Não, vou só fazer aqui, eu vou ler um pouquinho a participação do pessoal nesse momento. Helena Furtado de Lacerda está aqui cumprimentando vocês, mandando umas caretinhas felizes. Bruno Alves Stefanelli, Camila Stefanelli, a melhor professora do mundo. Olha, eu sou fã dela também. Priscila Vidal, Projeto Sustentável, Coração. Gabriela Delfino, precisamos ser sustentáveis em tudo. A sustentabilidade comanda. E disse também que é sua irmã? Minha irmã. Prazer, Gabriela. A sustentabilidade começa dentro da nossa casa, com certeza. Priscila Vidal, nesse momento de pandemia, é o momento ideal para repensarmos nossos hábitos, analisarmos a quantidade de alimentos que desperdiçamos e que podem ser reaproveitados, seja ele na alimentação, na compostagem, etc. E também fala que viver, de fato, a sustentabilidade que envolve toda a sociedade. E é disso que a gente vai falar hoje. Quando falar com a Camila, nós vamos falar das pessoas, né, do ser humano dentro desse bioma, dentro dessa natureza, que a gente tem que considerar também. Não adianta considerar só o ambiente sem esse homem dentro. A gente precisa se assumir parte desse todo, não é, professor Cazé? É verdade. Muito boa noite, seja muito bem-vindo e conta para a gente aqui essa sua atuação e o impacto que isso pode ter em tempo de pandemia, professor. Seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Eu sou o professor Cazé Oliveira, como você disse, eu sou biogastrólogo e sou especialista em antropoentomofagia. Essa palavra meio trava a língua, mas é antropo de antropologia de homem, ento de entomologia, insetos e fagem de comer. São 3 palavras gregas. E eu sou o atual presidente e fundador da Asbrace, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Insetos. Sim, já existe uma associação no Brasil e em outros países também, congregando esses associados. Bom, os insetos alimentícios, eles são uma fonte saudável e sustentável. Eles são ricos em proteínas, por exemplo, só em proteínas não existe nenhuma carne ou nenhum vegetal que chegue perto da quantidade de proteína que eles têm, além de ser uma proteína de boa e rápida digestibilidade, muito indicada para quem faz exercícios, para quem quer criar massa. E os insetos, além das proteínas, eles têm vitamina, eles têm ferro, inclusive é um ferro biodisponível, é o ferro M, que você não precisa associar um cofator ou a uma coenzima para o seu organismo assimilar, além de aminoácidos essenciais, antioxidantes e muito mais. Eles são indicados, inclusive, para dietas para quem quer entrar no IMC ideal, que é o índice de massa corpórea, tanto para quem quer emagrecer, quanto para quem quer performance esportiva. Bom, os insetos alimentícios, eles são um assunto novo? Não, gente, eles fazem parte da nossa história. Eu deixei até do lado aqui, ó, a Bíblia, né? Ele é citado na Bíblia, em vários livros sagrados, como a Torá dos judeus, vários livros, por exemplo, de chineses também, muitos livros sagrados. Então, aqui também do lado, eu posso mostrar aqui um livro aqui, ó, que é de 1940 e pouco. Esse livro aqui chama-se A Barca de Gleire, é um livro do Monteiro Lobato, nosso célebre Monteiro Lobato, e ele relata, né, o consumo, ele mesmo consumia,
vocês devem lembrar, a tanajura, que ele era lá do Vale do Paraíba, então era considerado caviar do Vale do Paraíba, e o gafanhoto era considerado camarão dos céus. É uma alusão ao camarão, porque são aparentados, os insetos são aparentados dos crustáceos. Bom, e quando começou a ficar mais forte essa questão do uso dos insetos? Como o professor Rodrigo Delfino falou, já chegamos aí num limite em que o planeta pode suportar a capacidade humana, tanto de vivência quanto de alimentação, então nós precisamos urgentemente buscar essas alternativas. E em 2012, a FAO, que é a Fundação para a Alimentação da Organização das Nações Unidas, ela fez um grande levantamento, inclusive um brasileiro, doutor Heraldo Medeiros, da Universidade Estadual da Bahia, participou, foi em Roma, e eles fizeram um grande levantamento procurando pensar na segurança alimentar, como todo mundo vai se alimentar no planeta. E eles chegaram à conclusão que estava complicado. Em 2013, eles lançaram um alerta de que a segurança alimentar do planeta estava ameaçada. Naquele momento, eles fizeram uma pesquisa e descobriram que cerca de 2 bilhões de pessoas no planeta já passavam fome. Hoje esse número já deve ter até aumentado. Então, nós temos cerca de 7,6 bilhões de pessoas e 2 bilhões delas passam fome. É claro que há uma série de motivos para elas passarem fome. Pobreza, o alimento ele é controlado, ele é uma mercadoria, ele é vendido por grandes corporações, distribuição e uma série de coisas. Mas eles chegaram à conclusão que em 2050 não vai ter alimento para todo mundo. Então, nós precisamos buscar alternativas urgentes. E, nesse momento, os insetos voltaram em cena, porque, como eu falei, eles já são, desde o princípio da humanidade, os primeiros homens da Terra se alimentavam de frutos e insetos. E, então, nesse momento, a FAO sugeriu os insetos como contribuinte da segurança alimentar. Lembrando, Simone, que não são qualquer insetos. Existe uma lista de insetos catalogados, são insetos alimentícios, e também algumas espécies que vocês conhecem, mesmo que eu fale, por exemplo, um gafanhoto da Bíblia, um grilo, uma espécie de besouro, não é para sair por aí, essas pessoas que estão vendo a live, por exemplo, e pegar qualquer tipo de inseto da natureza. Inclusive, o Rodrigo Delfino comentou da questão da nuvem de gafanhotos, ela também, e tem aí, você vê, já tem alimentos, ele está com choconebro na mão, já tem vários, eu estou aqui, tem vários alimentos aqui, e no decorrer da apresentação a gente vai mostrar para vocês. Então, quando ele falou da nuvem de gafanhotos, pode-se comer, existem algumas espécies de gafanhotos que são comestíveis, mas como esses gafanhotos estão transitando por aí, precisa tomar um certo cuidado, mas você pode utilizar eles, já alguns países estão utilizando para alimentação. Só para concluir, Simone, falta um minutinho aqui, eu estou controlando aqui também. Imagina que hoje nós produzimos muitos grãos. O Brasil é um grande produtor de grãos, de milho, de soja. E vocês sabiam que mais de 70% da produção de grãos vai para alimentação animal? Então, nós poderemos, com os insetos, pegar esses, redistribuir esses grãos que estamos dando para animais, como gado de corte. Vocês devem saber que você precisa de áreas extensas para criar bovinos, suínos e outros animais, enquanto os insetos, em pequenas áreas, nós alimentamos populações. Então, eles são extremamente saudáveis e sustentáveis. Basicamente é isso, e depois a gente vai concluindo, e conforme forem surgindo as perguntas, a gente vai avançando aí. Muito obrigado. Obrigada também por enquanto. Obrigada pelas informações. Nós trouxemos vocês essa noite justamente para que, em tempo de pandemia, a gente possa abrir a nossa cabeça para essas formas de alimentação menos impactantes para o ambiente, nutritivas
e que possam ter resposta nesse momento em que nós vamos ter que alimentar a população em grande escala, né? A gente tem aqui algumas observações, algumas perguntas, mas antes disso, eu até gostaria de te fazer a seguinte pergunta, Cazé. Pois não. Nesse tempo que a gente vai viver com essa necessidade de alimentação, você já teve a procura de pessoas relacionadas a prefeituras, a governos, para ter essa resposta na alimentação através dos insetos, que tem esse índice alto de ferro, que já é digerível, né? Por natureza, não precisa associar a outra vitamina para que ele seja absorvível, né? Isso já está na agenda das autoridades, Cazé? Então, muito bacana a sua pergunta, porque quando a gente fala em questão de Covid, principalmente, e quando você fala um tema como insetos, o primeiro país que vocês devem lembrar quando se fala em insetos é China. Nós já falar, lá vem esse professor falar de coisa de chinês aí e tudo. Olha, gente, há um engano nisso, porque um dos países que tem o maior número de espécies comestíveis é o México. Então, é um grande consumidor e está aqui, vamos dizer, na nossa América aqui. Depois, o continente europeu é o segundo, o continente africano terceiro, e depois vem a China. Então, não dá para relacionar. E lembrando também que quando a gente fala de Covid, ou de qualquer outra patologia que possa ter, os insetos estão muito distantes dos seres humanos na taxonomia. Enquanto, por exemplo, a vaca tem a vaca louca, gripe aviária, gripe suína, esses outros estão mais próximos do ser humano. Então, os órgãos, como você falou, governamentais, todos eles estão atentos a isso e já temos muitos estudos com as principais universidades federais. Quase todas as universidades federais já estão estudando e nós estamos em contato permanente com o MAPA, que é o Ministério da Agricultura e Agropecuária, e com a Anvisa, e também a FAO. A FAO ela tem um braço no Brasil, que fica em Brasília, e está dialogando com os governos para que nós consigamos, principalmente, utilizar o componente, porque você deve lembrar que a nossa cultura ela não está habituada a um inseto inteiro. Né? Só de olhar, porque nós comemos com os olhos. Só de você olhar um inseto inteiro, aquilo já tem na nossa cultura uma certa repulsa, porque a gente tem pernilongo, nós temos barata, todo tipo de inseto que incomoda a gente desde criança. E, então, como não está na cultura, esses governos estão estudando de que forma, né, a gente vai conseguir colocar isso no mercado e será em forma de componente, como você falou, utilizar o componente do inseto na fauna nutracêutica, que é aquela que nutre e tem propriedades farmacêuticas. Bacana. Eu vou fazer essa pergunta já, que eu quero ler aqui um pouquinho a participação do pessoal e perguntar para a Camila também. A Priscila Vidal diz que viver de fato a sustentabilidade é que envolve toda a sociedade. Concordamos, é disso que a gente está falando. Sandra Regina Gouveia também é fã da Camila. Gabriela Delfino mandou aqui uns beijinhos. E o Alberto faz uma pergunta importante, gente. Ele está perguntando, o Alberto, nosso querido Alberto, da técnica, né? Nosso anjo da guarda aqui, que faz a live acontecer, ele está perguntando se inseto é bom para quem quer fazer dieta ou tem que ter controle, né? Se o inseto ajuda na dieta alimentar, né? Bacana, muito bacana a pergunta dele. Eu vou contar um estudo que foi feito na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, Campus Montes Claros, e eles foram feitos com ratos de laboratório, e eles pegaram ratos subnutridos, ou seja, né, num estado quase de inanição, inclusive, e pegaram ratos obesos, e administraram para esses dois grupos somente uma alimentação baseada nos insetos. Os que estavam subnutridos entraram no índice de massa corpórea ideal, porque os insetos são um superalimento, então ele adquiriu massa
principalmente massa muscular, que é a proteína, e entraram no índice de massa corpórea ideal. E os que estavam obesos emagreceram. Aí a gente fala, como que um alimento pode emagrecer, né, e engordar? Mas, na verdade, não é engordar, é criar massa muscular. Então, tem uma diferença aí. Mas é muito importante, como ele falou, você, sempre que você pensar numa dieta, os insetos são muito bons para quem quer emagrecer. Principalmente porque ele tem baixo nível de gordura, e a gordura que ele tem é uma gordura boa. Porque quando você come um bife, Simone, você não está comendo só proteína. Você está comendo gordura, você está comendo uma série de outras coisas e que não são boas para o seu organismo, e isso acumula, né? Então você precisa, claro, associar uma dieta a exercício, tem que ter a procura de um profissional, nós indicamos, mas eles são muito bons, sim. Diante desse estudo, ficou comprovado, né, a eficácia deles para quem quer emagrecer, mas sempre é bom, como eu falei, acompanhado de um profissional, porque a dieta, Simone, eu não sei se você sabe, a melhor dieta, existem 1000 dietas, tem a dieta paleozoica, a dieta da moda, 1000 dietas, mas a melhor dieta é aquela dieta do DNA, aquela que ela vai ser personalizada para cada indivíduo. Maravilha! Então, nós temos aí a ciência, né, na nutracêutica, né? Exatamente. Essa nutrição que também é capaz de tratar a doença, que é capaz de curar, o inseto como um grande destaque. E é importante a gente falar exaustivamente desse assunto, porque o brasileiro precisa começar a se acostumar com essa ideia. Sem dúvida. Aqui nós temos também a contribuição da Heloísa Araújo, diz que já experimentou o chocogrilo, que é uma delícia. Olha aí que bacana. Eu comi bolo de farinha de grilo, também adorei. Hélio Chiomo falou que vocês são amigos dele. E falou o seguinte, que ele é do Cádiz Jaçanã Tremembé e gostaria de saber se a degradação ambiental pode aumentar as pandemias. Eu vou pedir para vocês pensarem um pouco, porque meu filho, depois da fala da Camila, eu acho que é interessante você dialogar um pouco com isso, né? Falar nessa questão da degradação ambiental, porque com a Camila a gente vai conversar justamente sobre a questão humana da sustentabilidade, né, Camila? Como estão as pessoas no Jardim Imperial, na região em que você está atendendo? E conta um pouquinho para nós como você decidiu, a partir de que momento que isso começou na sua vida de professora, né, de ter que transpor o muro da escola, como a gente já recebeu algumas pessoas aqui em outras lives, contando essa experiência, né, do momento em que o trabalho adquiriu uma outra dimensão, que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando. Seja bem-vinda, Camila, pode Obrigada. contar. Conta para nós. Boa noite, é um prazer estar com vocês. Professor Casé, eu quero até fazer um comentário. Eu trabalhei há 10 anos atrás com a comunidade de Taipas. Oh, e nós, bacana. Nós tínhamos muita criança desnutridas, em estado grave de saúde, e foi usado farinhaço, né, com as proteínas dos insetos. Olha, e nós conseguimos salvar muitas crianças, né, que estavam muito debilitadas fisicamente, né, e acaba intelectualmente também sendo prejudicada. E esse trabalho foi feito através de um professor, né, de Taipas, que estudava e trouxe essa farinha para a comunidade, para as crianças da comunidade, né? Que bacana. Sim. E agora eu estou atuando no Jardim Perino, uma escola, sou professora da rede municipal, né? E como que eu entrei, assim, saí da sala de aula, né? Nós somos obrigados a sair da sala de aula por conta da pandemia. E eu fui conversar com as crianças sobre que a escola ia fechar, e uma criança minha falou que a escola não poderia fechar, e eu perguntei o porquê, e ela falou que na casa dela não tinha comida, que a escola não poderia fechar por esse motivo. E a escola fechou, e eu tinha 2 opções, ou ficar em casa, ou ir lutar junto a essas famílias, né? E a minha opção foi lutar. Resistência sempre, né? E
eu cheguei na comunidade entrando com a minha contribuição de um prêmio que eu recebi em março, e investi em cestas básicas, só que o dinheiro acaba e eu fui apresentada a um projeto, que chama Guerreiros Solidários, que eles faziam a comida e a entrega ficava por conta de quem ia receber as doações. E eu me comprometi a estar todo dia indo buscar, né, as marmitas e estar levando para essas famílias. Então, todo dia eu ia retirar as marmitas e levava para a comunidade. Então, no total, eram 280 famílias atendidas diariamente. E junto com essa marmita, nós levávamos água e uma sobremesa, oriundas também de doações. E eu percebi que eles davam muito valor à água, né? E isso me deixou, assim, muito triste. E eu fui investigar, né, como professora e cidadã, o porquê da valorização da garrafinha de água. E percebi que a comunidade não tinha água em casa, né? Eles pegavam de uma bica, dentro da mata, né, atrás do rodoanel, e isso me deixou muito inquieta. Foi quando eu consegui, através de uma amiga, a Aline, a ajuda do Rotary Club do Paraíso, e eu levei para eles esse problema, né, da falta de água. E eles levaram o problema para o Rotary e nós conseguimos, já começou a construção de caixa d'água solidária, onde nós teremos uma pia, um tanque e uma bica de água para as crianças e as famílias estarem levando para casa essa água, tanto para se alimentar, né, quanto para limpeza, enfim. Porque na televisão a gente falava de Covid, lave as mãos, e eu percebi que eles não tinham onde lavar as mãos, né? A partir desse momento, eu fui ser uma ouvinte dessas famílias, porque muitas vezes o alimento ele é bom para o corpo, e as palavras, e você estar lá como ouvinte, é bom para a alma. Então, eu percebi que essas famílias precisavam ser ouvidas. E eu percebi que elas estavam completamente inseguras em relação à alimentação, que a marmita ela nutria aquela família naquele momento. Mas a partir do momento que a gente saía da comunidade, à noite também as crianças sentem fome. Então, eu comecei num processo de arrecadação de cestas básicas, para poder dar um sossego, né? Eu acho que um alívio para essas famílias, porque você vê seu filho, né, com fome, eu acho que a dor é muito grande. E aí eu consegui parceiros também, né, para estar doando essas cestas básicas. Então, o atendimento é feito individualmente, com parceria com a da escola na qual eu trabalho, com a minha diretora Janaína, algumas professoras e algumas professoras que não trabalham comigo na mesma escola, mas que estão na rede e que me ajudam enviando doações. E esse atendimento, como eu falei, que ele é individual, por quê? Muitas famílias têm crianças em número grande. Então, às vezes, o arroz e feijão, ele é fundamental. Mas você acarinhar essa família com um olhar individualizado, levando uma bolacha, levando um Danone, isso faz toda a diferença. É o carinho, é o acolhimento, que é o que eles mais estão precisando nesse momento, né, de pandemia. Eu consegui muitas máscaras e álcool gel, né, ensinei eles a usarem, a importância, né, tentei conscientizá-los da importância desse uso, porque a comunidade, eles vivem em cômodos muito pequenos, às vezes em um cômodo, com muitas pessoas dentro, né, então a contaminação, ela é muito rápida, e percebi que ao longo do início até agora da pandemia, a periferia está contaminada, né, e eles precisavam também de um auxílio de atendimento de saúde emergencial, uma pessoa que estivesse à frente dessas famílias para estar encaminhando aos lugares, para estar acompanhando essa medicação, esse uso, né,
dos utensílios que, quando você está contaminado, tem que ser totalmente exclusivo, e essas informações não chegam para essas pessoas, né? Por mais que a gente pense num mundo totalmente globalizado, e um mundo que a gente acredita que é muito evoluído, não, né? Não é assim que acontece dentro da comunidade. Então, esse acompanhamento de saúde, nós criamos um Zap, onde o atendimento é 24 horas. A família ligou na escola, ou a família entrou em contato comigo, nós pegamos o endereço e vamos até essa família atender a necessidade, seja ela qual for. Nesse movimento, muitas doações de roupas, sapatos, então nós criamos os varais solidários, né? Então, quem precisa vai lá, recolhe a roupa que está necessitando, ou se não, deixa lá que outra pessoa vai precisar. Nós alcançamos também os dependentes químicos, que no momento que nós entramos com as ações solidárias, eles não se sentiam dignos de estar retirando um prato de comida. Então, eu fui na mata buscá-los e eles foram atendidos da melhor forma possível, com equidade, né, social, mostrando para eles que eles eram dignos, sim. E muitos me surpreenderam quando pediram um sabonete, uma pasta de dente. Então, foi através desse ouvir, eu percebi que eu comecei a levar kits de higiene, né, para estar ajudando esses cidadãos. E nós criamos uma rede, na verdade, uma rede de política de assistência social mesmo e humanitária, né? Porque muitas vezes a sua presença lá mostra que juntos somos mais fortes, nós por nós. E aí o trabalho foi muito abençoado. Eu conheci também o Queca, do Mestre Bioto, que é uma comunidade do Jardim Fontales, que veio fazer um atendimento às crianças com necessidades especiais. Então, as cestas básicas dessas crianças eram um leite, enfim, bem para atender esse público, né, que foi muito esquecido, está sendo esquecido durante essa pandemia, né? As crianças especiais estão sem atendimento, né, onde eles faziam tratamento, e fora a parte nutricional, que é importantíssimo para que essa criança tenha movimentos, né, motores corretos, se desenvolvam integralmente, e foram desassistidas durante a pandemia. E esse mestre Keck, esse mestre Bioto, me forneceu essa cesta básica, e eu fiz uma parceria com eles eu dou o meu tempo para estar fazendo assessoria pedagógica para as famílias do Jardim Fontales, como entrar nas aulas online, como ter acesso às informações sobre a escola, tudo o que eles precisavam, né? Então, eu me disponibilizei a estar fazendo essa assessoria pedagógica junto às famílias que tiveram que aprender da noite para o dia, trabalhar remotamente junto às suas crianças e seus adolescentes. Eu acho que o trabalho é esse, né? A luta é grande, eu tenho muita gratidão por todas as pessoas que acreditaram no meu trabalho e que entendem da necessidade que juntos somos mais fortes, nós por nós, porque igual você falou, o professor falou, né, do trabalho de formiguinha. Eu acho que realmente está sendo dessa forma, e eu percebo o quanto a própria comunidade está lutando pelos seus indivíduos. Então, eu chego lá, em relação até ao alimento, não há desperdício, é dividido tudo. A comunidade, ela se sustenta através de busca na feira, né, de alimentos que estão ali, que eles podem pegar. Inclusive, a reciclagem é uma renda para essas famílias, né? Onde eu estou atuando, 40% vivem de reciclagem e continuaram durante a pandemia,
né? Não porque queriam, mas porque precisavam. Então, o trabalho é esse, é um trabalho muito gratificante, não para eles que estão recebendo, mas para mim, como pessoa, dedico a minha vida há 24 anos para ações sociais, e sem as pessoas, sem vocês, sem as minhas amigas, sem as pessoas que nem me conheciam e confiaram no meu trabalho, eu não estaria conseguindo alcançar mais de 280 famílias da comunidade do Jardim Peri. E a questão da água, eu acho que entra bem nessa live de sustentabilidade. Lá, nós temos uma área que está tomada por pneus, e eles têm a intenção de, com a entrada dessa caixa d'água, montarem uma horta comunitária que será cuidada pelos moradores. Então, o Ricardo, que é uma pessoa que ele é um líder da comunidade, ele se propôs, assim que tiver instalada essa caixa d'água e essa torneira e essa pia, ele vai estar levando para essa área, que hoje é de desova de pneus e entulhos, fazer uma horta onde a própria comunidade possa ir buscar o seu alimento. Então, acho que é um trabalho que vai dar muito certo. Eu espero também contar com a parceria da Simone Precioso, porque eu sei que ela tem uma visão muito boa em relação a empoderar essas pessoas para que elas possam buscar aquilo que precisam, né? E o pouquinho que eu estou conseguindo fazer é isso, né? Me dedicar. E ser grata. Ser grata. É muito. E tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? Você está dizendo para nós que sustentabilidade tem tudo a ver com solidariedade, sim, né? A gente está aprendendo, se é que a gente tem que aprender alguma coisa nesse tempo de pandemia, é relacionar a sustentabilidade com a solidariedade. A nossa vida no planeta vai depender disso. Antes da gente prosseguir, porque eu vou fazer 2 perguntas para os nossos outros convidados também, relacionadas a isso que você está trazendo, eu quero lembrar todo mundo que está aparecendo aí no GC, uma conta corrente para vocês ajudarem. Quem puder ajudar, quem estiver assistindo a gente e for assistir depois, será muito bem-vinda essa ajuda. A Camila começou sozinha, tá? Ela está fazendo isso com a ajuda de amigos. O projeto está crescendo, eu desconhecia esse WhatsApp que as pessoas podem acessar para ter essa ajuda médica, né? Então, já é um fruto do seu trabalho, você vai precisar de muitas mãos ainda, né? Eu quero lembrar vocês que a Janaína Lubarino está dizendo que... É a minha diretora. Essa diretora, Janaína, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Ela está dando os parabéns pelo lindo trabalho que a Camila realiza com a comunidade do Jardim Peri, comunidade que eu conheço e sei que tem muitas, já antes da pandemia tinha muita necessidade. Fátima Delfino, essa é uma pergunta para o Casé depois. É minha mãe, hein? É sua mãe! Se existem empresas já produzindo suplementos à base de insetos. E aí tem a ver também com essa farinha que a Camila lembrou, importante, que foi usada para nutrição de crianças com índice corporal abaixo, que mostra, né, o índice de nutrientes abaixo, e que é uma solução, pode ser uma solução importante. Priscila Vidal, saneamento básico é um dos indicadores de desenvolvimento sustentável medidos pelo IBGE. É triste ver que boa parte da população não tem acesso à água nem tratamento de esgoto. É difícil mostrar para comunidades que ela precisa ter hábitos como de lavar as mãos, por exemplo, se ela não tem acesso ao saneamento e talvez nem saiba a importância de tal. A Camila, uma das primeiras ações foi levar água encanada na região que não tinha, porque senão a periferia já é a mais castigada, é a região mais castigada. E sem água, imagine, sem a possibilidade de lavar as mãos, né? Ou de beber água tratada. Karen Alves Stefanelli,
Está dizendo aqui, parabéns, sente muito orgulhosa pela irmã. Sandra Regina Gouveia Alves, parabéns pelo trabalho, Camila. Helena Furtado de Lacerda, seu corpo é muito amiga, você é um exemplo, força sempre. Ela é um dos braços. Ela é um dos braços. Minha irmã, a Helena Furtado, são um dos braços, são a minha força, é o que eu falo. Que maravilha. Eu tenho aqui na minha sala de bate-papo a Márcia Ribeiro, que é do SASF da região, do Jardim Peri. Bem-vinda, Márcia, é uma grande parceira, né, que já estava no processo, viu, professor Delfino, das nossas oficinas, né, que a gente vai retomar em breve, e a população do Jardim Peri e Peri Alto vai se beneficiar muito desse conhecimento. Cida Ângela Lima, nossa querida amiga, ela me manda um beijo grande também. Ela está dizendo que o trabalho da Camila é maravilhoso, que ela está fazendo com muito amor. E também quer participar, viu, Camila? Ela disse que ela quer participar dessa empreitada. Ela faz um pouquinho, mas gostaria de fazer um pouco mais. Eu sei, Ângela, a Cida sempre foi uma mulher de grande batalha na região, né? Sim. Então, quero mandar um beijo para quem está aqui na sala de bate-papo que eu abri, e quem está diretamente, né, aqui no nosso bate-papo da rádio, na página da Rádio Cantareira. E tudo a ver, essa nossa conversa, sobre sustentabilidade e solidariedade, né? Professor Delfino, que caminho é esse? Você que está se articulando, já tinha uma agenda para cumprir, você viu isso antes, né? Sustentabilidade e solidariedade. Conta para nós que relação importante é essa, professor. Não tem como fugir, né? Não tem como pensar na sustentabilidade e no ser solidário. Eu acho que dentro do meu projeto, os dois sempre tiveram juntos. Eu não consigo pensar na sustentabilidade sem pensar no social, né? Como eu disse lá do tripé da sustentabilidade. Então, eu sempre trabalhei os três juntos. Então, sempre pensando na comunidade. No projeto, ele é amplo, ele tem a parte da pesquisa, né? Eu sou professor, eu sou pesquisador, então ele tem essa parte que é importante, mas tem a outra parte também do atendimento da comunidade, que para mim é extremamente importante. Então, levar as oficinas, o que a gente pode ajudar. Então, tudo que a Camila falou é extremamente importante. A gente pode até depois, quiser conversar, a gente vê como que eu posso te ajudar, como que o Instituto pode te ajudar. Eu acho que no nosso trabalho de formiguinha, a gente pode juntar várias formiguinhas, né? E aí e a gente vê o que a gente consegue. Então, a minha equipe, nesse momento, a gente não tem como fazer algumas coisas presenciais, mas a minha equipe é bem atuante. Então, a gente está desenvolvendo alguns e-books de reaproveitamento de alimentos que a gente pode distribuir nas comunidades. Então, enquanto a gente não tiver condições de levar as oficinas presencialmente, a gente pode distribuir esse material, é uma maneira aí das pessoas começarem aí a ver como pode ser sustentável, né? Não é simplesmente o alimento não ter desperdício, mas partes dos alimentos que tradicionalmente a gente joga fora, a gente aproveitar também. Então, um exemplo que eu sempre dou é da casca de banana. A hora que acabar essa live aqui, eu vou fazer uma lasanha de casca de banana. Então, já estou fazendo os testes para fazer os vídeos e começar a colocar nas redes sociais e começar a mostrar para a população em geral como partes dos alimentos que a gente joga fora, a gente consegue produzir. Então, a casca da banana dá para fazer bife, né? Então, é outra receita que a gente faz muito no curso. Então, de fazer bife à milanesa com a casca de banana, quer dizer, você não joga nada fora. Então, isso é extremamente importante. É uma maneira da gente ajudar aí a comunidade a se alimentar melhor e
ter a parte econômica, né, ter um desperdício menor também de dinheiro, desse suado dinheiro, né, principalmente dessas comunidades menos favorecidas. Então, eu acho que isso é extremamente importante. A Camila estava falando de marmitas. Eu tenho um projeto que é pessoal, que eu não faço muita divulgação, aliás, eu não faço nenhuma divulgação, porque aí é uma satisfação pessoal que eu distribuo marmita na rua. Né? Agora, na pandemia, isso está meio complicado. Mas eu faço em casa, pelo menos a última vez eu entreguei 100 marmitas, sou eu e minha esposa, Simone, né? Vocês conhecem. A gente produz em casa e sai distribuindo. E uma das maiores alegrias, né, que a gente teve na rua foi quando eu entreguei um talher de plástico, garfo e faca. A alegria deles, falando, nossa, todo mundo sempre dá só colher para a gente, eu poder comer com um garfo, que para nós isso passa despercebido. Então assim, é um trabalho muito gratificante. Todas as vezes que eu fui para a rua para fazer algum trabalho com as comunidades, foi muito interessante, muito gratificante. Então, contem comigo para tudo que vocês precisarem. Olha que maravilha. Professor Delfino, o nosso amigo Hélio Chiomo, ele tinha perguntado se a degradação do ambiente tem relação com a pandemia. Eu acho que, de uma certa forma, você já começou a live falando sobre isso. Você gostaria de complementar essa ideia? Não tem como a gente pensar em pandemia sem pensar nessa degradação. Então, no meio da degradação, no meio da pandemia, a gente tem visto outros vírus que estão descobrindo que eles estão lá no meio ambiente, ninguém mexe. A partir do momento que a gente começa a devastar, a gente está trazendo isso para o nosso ambiente. Né? Os animais estão no nosso ambiente. A gente viu cidades turísticas que estão fechadas e os animais tomando conta. Então, golfinhos aparecendo nos canais de Veneza, outros animais andando livremente pelas ruas em cidades europeias ou americanas. Então, a gente vê como a gente já invadiu áreas que não deveria. Então, com certeza, sim. Eu acho que o Cazé é biólogo, pode falar até mais sobre isso, mas, com certeza, a gente está, a partir do momento que a gente está degradando, a gente está trazendo isso para o nosso ambiente. Tá certo. Uma pergunta que surgiu agora, também, do Bruno Alves Stefanelli, professor Rodrigo e professor Cazé, na parte da sustentabilidade empresarial, o que acham da participação das empresas? Como elas estão participando da sustentabilidade? Já existe essa ideia no meio empresarial, professores? Quer falar, Rodrigo? Eu complemento, manda aí. Eu acho que, assim, com certeza, a sustentabilidade já chegou no mundo empresarial. Eu acho que nessa pandemia, acho que todo mundo está ficando um pouco mais sustentável. Mas já ficou bem claro que a gente não pode fugir disso. Então, o Brasil, a gente tem aí alguns problemas políticos, né, estão destruindo a Amazônia, mas o mundo já mandou o seu recado. Então, a União Europeia já avisou que se o Brasil continuar destruindo a Amazônia, vai cancelar o acordo com o Mercosul, já existe boicote nos supermercados europeus, né, para ninguém comprar produto brasileiro. Então, a gente vê que a sustentabilidade, ela existe, ela tem, né, no mundo empresarial. Então, seja através de uma pressão da sociedade. E agora, existem empresas e empresas, tem umas que se preocupam mais, que estão mais à frente, né, que tem programas próprios, independente de legislação, já tem uma visão aí de médio e longo prazo, e tem outras que dependem muito da legislação, ou da prefeitura, ou do estado, ou federal,
para fazer alguma coisa. Acho, mas isso é normal, isso faz parte da sociedade como um todo, né? Mas ela existe e está indo. Né? Eu acho que existem empresas e empresas. Eu gostaria de complementar. Eu acho que nós, como educadores, temos um papel fundamental de fazer esse trabalho. Eu até, vocês já repetiram umas 3 vezes aí do trabalho de formiguinha, e eu gosto, né, que é a minha área também de biologia de insetos, falar da formiga, que ela é eusocial. O que é o eusocial? Ele cuida do ninho dele ali, ele tem, né, ele mantém uma organização ali, um trabalha enquanto o outro prepara comida, tem toda, né, assim, esse eu social, e ele se preocupa, inclusive, com os descendentes. Então, ele deixa aquele ambiente dele para várias e várias gerações, e nós estamos fazendo totalmente ao contrário. Então, essas empresas da sustentabilidade, eu vejo com algumas ressalvas, como o professor Rodrigo Delfino falou, existem empresas e empresas, mas garanto para vocês, eu vou citar um exemplo. Às vezes vocês pegam uma embalagem lá e tem lá o símbolo da reciclagem. Ou seja, aquele material, ele é reciclável. E a empresa pensou na sustentabilidade e ela fez aquele salgadinho, por exemplo, que tem lá um papel aluminizado e tudo, e ela garante que aquilo é reciclável. Porém, a professora Camila, ela pode ir lá na comunidade dela, que ela vai ver que muitos desses materiais não têm valor de venda, não tem, e ele acaba voltando para o lixo, ele acaba sendo descartado de maneira inadequada, e as empresas falam, nós estamos cumprindo o nosso papel da sustentabilidade. Então, tem que olhar com muita cautela isso, mas a grande mudança é da sociedade, é do hábito. Vocês sabiam que agora, com esse hábito, com essa questão da Covid, aumentou na feira o número por exemplo, feirante vendendo já com isoporzinho, com mais embalagem, com mais a fruta já lavada. Então, o consumidor precisa ficar atento, porque é ele que dita a questão da sustentabilidade nas empresas. Para elas são muito... Gente, eu vou citar rapidinho só um exemplo. Eu fiz o meu projeto e apresentei para alguma banca de investidores, e a maioria deles, eles falavam assim, Cazé, você fala muito em sustentabilidade, que o inseto é sustentável. Nós queremos saber do lucro. Deixa a sustentabilidade para o departamento de marketing. Gente, eu voltei para casa, eu fiquei deitado no sofá um tempão lá, triste, depois eu me recuperei, mas então existe, como o professor Delfino falou, a sustentabilidade nas empresas, muitas estão preocupadas, mas empresa, gente, ela visa o quê? Lucro. Então, eu garanto para vocês aí que, se ela for entre a sustentabilidade e o lucro, né, ela vai pensar no lucro. Então, vamos, né, pensar nesse papel educacional de trabalhar melhor o consumo, que é um trabalho bacana que o Rodrigo Delfino faz, e tenho certeza que a professora Camila também está antenadíssima com isso. Então, eu posso até, quero me colocar, eu acho que todas essas problemáticas colocadas durante a live passa pela educação, né? Porque a educação ela é um poder de transformação do meio e das pessoas, né? Porque as pessoas que transformam o mundo, né? E quando elas têm esse empoderamento de educação, de luta, de resistência, tudo acontece, né? Porque nós fazemos parte do meio e o outro faz parte da nossa vida, tanto que o nosso projeto chama o eu, o outro e nós, porque não tem como pensar de forma diferente. Então, investir em educação é pensar nessas problemáticas que agora estão tão no presente, né? Porque antes a gente falava no futuro, agora a gente está vendo no presente, aqui, agora está acontecendo. Então, eu acho que a educação é o único meio de transformar vidas, pessoas e o mundo.
Certamente, Camila, e fica muito claro para nós, né? Solidariedade, sustentabilidade e também nas atitudes, porque a periferia já recicla, se deixar. Sim. Como o Cazé falou, o valor agregado da embalagem, a possibilidade dessa embalagem voltar e ser reaproveitada. Isso é uma responsabilidade desse ciclo que se fecha, né? E que cada pessoa tem, até como consumidor, eu tenho uma fruta com bandejinha, uma fruta sem bandejinha, eu tenho que escolher aquilo que vai agredir menos o ambiente, né? Assim como as pessoas no descarte de máscaras, tem que ter a consciência de que vai haver pessoas reciclando esse lixo. Mas, Simone, posso só te falar, falar uma coisa? Claro. Eu acho que, assim, eu aposto muito no reaproveitamento de alimentos, porque eu acho que, assim, quem compra hoje o alimento no pote, ele desconhece como ele poderia aproveitar. Então, pega, por exemplo, no caso do abacaxi. O abacaxi, no pote, ele é mais fácil, mas na casca você consegue fazer doce, você pode fazer suco, quer dizer, você pode fazer um monte de coisa. Então, a partir do momento que a gente começa a focar, ensinar como pode reaproveitar, eu acho que o próprio consumidor, mesmo que não esteja com pensamento de sustentabilidade, do plástico, mas ele começa a evitar esse alimento no pote e começa a comprar o alimento inteiro. Então, eu acho que eu aposto muito nisso. É uma coisa que eu trabalho muito nas oficinas ou no curso que eu tenho. E já respondendo a Helena Furtado, né, que ela quer saber de que maneira a gente pode ajudar, nós temos intenção de levar esse projeto amplamente para as comunidades da Zona Norte, especialmente, para que a gente possa ter qualidade de vida, economia, né, e que a gente possa reaprender a ter essa relação com o alimento que é menos predatória, né, que é de você ter um aproveitamento total. E aquela história do lixo, né, professor, que você ressalta muito no curso de extensão, jogar fora onde? Você está jogando dentro da sua vida, né? Então, quanto menos lixo se produz, melhor para todo mundo. Quero mandar um beijo aqui para Tom Ferreira, Juliana Pim, que estão aqui na sala de bate-papo. O Alberto dos Anjos está dando a contribuição aqui, nosso anjo da guarda. Coisa mais ridícula é ver em alguns supermercados a venda, por exemplo, de mexerica descascada, envolta em embalagem, sendo que a casca já é uma embalagem natural. Com certeza, e existem comunidades produzindo enzima de cítricos, que é um produto de limpeza potente, né? Essa ideia da permacultura, por exemplo, Cazé, eu tenho uma pergunta. Permacultura e criação de insetos. Seria uma solução para as periferias, para a gente conseguir produzir alimento e até para vendas? E aí já emendo com a pergunta da dona Fátima, mãe do Rodrigo, se já existem empresas produzindo suplementos de insetos. São duas perguntas, por favor. Bacana. Gente, você vê, é muito prazeroso falar e ver essas ações, tanto do Delfino quanto da Camila. Então, começando com a permacultura. Existe um trabalho muito bacana em Minas Gerais, que é a Universidade Federal de Lavras, que se chama Bread e Bug. Bread, que seria pão, né? E bug, que são os insetos. Eles trabalham com as comunidades. Aliás, Camila, depois você anota ou entra em contato comigo, porque pode sim esse projeto ser aplicado em várias comunidades e, de repente, a comunidade, a sua comunidade, que é aí do Jardim Fontale, né? Peri. A sua é do Jardim Peri, tá? Peri, Tá, legal. É o mestre de outro que é do Fontale lá. Fontales, Isso, tá, legal. Então, você pode, através desse projeto, que é um projeto da Enactus, e com financiamento, inclusive, de empresas como empresas Cargill, empresas grandes que fornecem esse trabalho. Então, Simone, para você ter uma ideia, já existe
esse tipo de trabalho de agricultores familiares criando insetos. E olha que interessante, não é só, eles não utilizam para alimentação o inseto, eles criam um inseto para utilizar o frés, que é a excreta do inseto, que é quase igual o humus da minhoca, para usar na agricultura familiar dele. Então, eles ainda não comem o inseto, estão criando para usar o frés na agricultura familiar, que é orgânica, não precisa de agrotóxicos, de nada. E aí, emendando a pergunta quanto à questão dos suplementos, já existe, sim, muitas empresas utilizando suplementos de insetos. Aliás, eu sinto em falar para vocês que vocês já comem insetos todos os dias na alimentação de vocês. Tudo o que você come de produto industrializado, que é rosa, vinho, ele tem um corante que chama carmim e é proveniente de inseto, é muito utilizado no planeta inteiro. E quando você compra aquelas frutas no mercado também maravilhosas, brilhantes, aquilo são ceras de insetos que são utilizadas também, principalmente de abelha e da goma laca, que é de um inseto que chama Querria laca. Aí existe, por exemplo, se ela estiver interessada, algumas empresas que produzem o whey, né, que seria whey, não existe whey protein, a partir do soro de leite, a partir de soja e de outros vegetais também, já existe um de insetos que é muito, muito melhor do que esses outros aí, por ser natural, por ser orgânico, ser hipoalergênico também. Então, já está no mercado. Depois, se entre em contato comigo também, procurem Casé Oliveira ou Asbrace, Associação Brasileira dos Criadores de Insetos, que eu terei o maior prazer em mostrar quais os suplementos que tem. Por exemplo, tem uma coisa que vocês já ouviram falar de taurina. Já ouviram falar? Taurina? Não. Então, a taurina, é só você lembrar, Camila, Red Bull te dá asas, tem taurina. Né, o tal do Red Bull, sim, aí, sim. E a taurina, né, é um produto, tem alguns insetos que produzem, e é retirado também o componente para a indústria farmacêutica e alimentícia. Professor Casé, eu quero até colocar... eu percebo que dentro das comunidades, né, no qual eu estou fazendo atendimento, como que a natureza traz para as famílias a saúde. Então, muitos buscam remédio, muito em questão da sustentabilidade, muitas camas são feitas com caixas de leite, com papelão, até a parte da janela, que a maioria das casas são feitas de madeiras, então eles utilizam esses materiais para estar dando conforto à família. Então, é o que eu falo, eles têm tanto para ensinar, né? Você vê uma criança doente, que a mãe não tem condições de ir na farmácia e comprar um medicamento, ela usa as plantas. Então, assim, se nós parássemos para entender esse aprendizado informal, muitas coisas mudariam também. O olhar para essa comunidade, né? O tanto que eles nos ensinariam a mudar, né? De uma forma sustentável, responsável e humanitária. Exatamente. Você tem toda a razão. Pode falar, Casé. Não, eu gostaria de complementar. Você vê que como é puxado o gancho. Existe uma corrente... Eu sou agricultor urbano, Camila. Eu tenho um espaço, o Rodrigo Delfino já conheceu, que nós começamos a plantar, por exemplo, as aromáticas em geral e as medicinais. Então, um caminho, porque, gente, você fazer, por exemplo, horta em comunidade é muito complicado. Eu me disponho a ajudar vocês na orientação. Eu, Rodrigo Delfino, também tenho uma boa bagagem nisso aí, porque se você começar colocando, por exemplo, um boldo, colocar coisas mais fáceis, que não necessitam de tanta intervenção, se você for pensar, não, eu vou colocar alface, dá muito trabalho, não é fácil, você precisa de pessoa, de água, de insumos, então comece com uma hortinha medicinal, que vai ser muito importante na vida deles,
As punks, existem as plantas... As punks são sensacionais, são sensacionais, né? Que vão nascer espontaneamente, ali a serralha, várias delas que você pode, uma taioba, até a couve, né, que é espetacular também, como medicinal, inclusive, também, Lá pode eles ser usam utilizado. muito a trançagem. Exatamente. Muito. Então, você pode, o feijão guandu nessas comunidades, você pode implantar. E você lembrou um negócio importante, que você está indo na comunidade, eu sou de origem, vamos supor, de casa com chão de terra, parede de barro, e a gente utilizava muitas dessas coisas da natureza para proteção e para essa questão medicinal. Muito obrigado, Simone, pela fala. É muito bacana. E a Camila está trazendo uma informação, né, do quanto a gente pode aprender nas comunidades tradicionais e que hoje a medicina está utilizando. A fitoterapia, ela volta com tudo nas farmácias vivas, né, farmácias vivas, porque com essa dificuldade econômica e de atendimento que o planeta está atravessando, porque a disputa de coronavírus com outras doenças faz com que, lógico, a pandemia ocupe os hospitais, os pronto-socorros, né? Então, existe um retorno a essa medicina que muitas vezes é tradicional, ela vem dos povos originários, né? E que é uma sabedoria que a medicina hoje estuda e que vê muita propriedade naquilo que já se fazia historicamente nesse país e em outras comunidades originárias, né? Então, é uma resposta também, né, permacultura, hortas urbanas, hortas voltadas para a medicina, né, para as farmácias vivas. Isso são respostas que a gente precisa. Antes de eu fazer os últimos comentários, porque passou muito rápido, a gente já está em fase final, acho que a gente vai ter que marcar mais uma, né? Porque é muito assunto bom para a gente conversar. Eu quero passar de novo. Ainda tem uma coisa que eu quero falar, hein? Claro, e eu também, para fazer as considerações finais. Vocês vão fazer as considerações finais já. Antes das considerações, eu quero falar só uma coisa, rapidinho. Claro. Junto com a horta, que é uma coisa que a gente está colocando lá na escola, é a aquaponia. É trazer os peixes, é integrar os peixes com a horta. Então, é a maneira de, já que a horta, no que a Camila falou, a horta é para a comunidade, criar peixe em caixa d'água não é difícil. Olha, não é trabalhoso, dá para pensar em caixa d'água, em várias caixas d'água. Se precisar de ajuda, eu e o Casé, a gente pode te ajudar com isso. Agradeço. E eu e o Casé somos uma dupla de 2, então a gente consegue te ajudar nisso. Que maravilha! Eu agradeço imensamente. Gratidão. Então, antes das considerações finais, eu vou pedir para o nosso anjo, Alberto dos Anjos, colocar de novo no GC a conta bancária para quem pode e deseja contribuir com o projeto da Camila, lá no Jardim Peri Alto, onde ela tem o trabalho social. Tem parceiros, mas precisa de muito, né? A fome não se mata uma vez só, é uma constante. Você precisa dessa solidariedade para manter as pessoas bem, vivas, né? Então, gente, Banco do Brasil, agência 4353, dígito 2. Conta corrente 11847, dígito 8. Camila Alves Stefanelli Toledo. Eu vou repetir. Doações, Banco do Brasil, agência 4353, dígito 2. Conta corrente 11847, dígito 8. Camila Alves Stefanelli Toledo. Antes das nossas considerações finais, a Priscila Vidal deu aqui uma contribuição falando que as cascas são importantes na alimentação, né? Que elas têm mais vitaminas que o próprio fruto. Então, todo mundo sai ganhando. É verdade, muitas vezes a mudança é cultural. Eu vou aqui dar um depoimento. Batata, eu nunca mais descasquei depois do curso.
do projeto sustentável. Meu purê tem casca e ficou muito bom. Então, eu aconselho vocês a experimentarem, mudar as mentalidades, né? O Gledson fala exatamente, concordando com a fala da Priscila. Helena Furtado, a comunidade se reinventa todos os dias. Com certeza, Helena, com certeza. E ela está fazendo aqui um convite, ó. Vamos fazer a horta comunitária na escola, Janaína, Lubarino, Camila Stefanelli. Com certeza. Olha aí, quantas ideias surgindo. E o nosso objetivo é esse, é trazer pessoas que inspiram, projetos que inspiram. Eu considero essa nossa noite aqui muito inspiradora. Eu vou passar para as considerações finais, porque a gente tem um tempo, né? Um tempo que a live permite, né? E vou convidar já para a gente voltar a falar de novo desse tema que não se esgota, né? Desse tema que ele se reinventa, ele o tempo todo tem conteúdo para a gente trazer, né? Professor Rodrigo, faz as suas considerações finais, por favor. Eu queria agradecer a oportunidade, né, de fazer essa live com vocês. Foi muito enriquecedora. Acho que tudo que a gente pudesse ajudar, como eu disse, a gente juntar as formiguinhas, eu acho que isso é importante. E eu estou dentro do meu projeto, que é o Projeto Sustentare, estou tentando aí fazer muita pesquisa e levar todo o resultado dessa pesquisa para as comunidades, levar para a sociedade como um todo. O CASÉ faz parte aí do projeto, a gente tem algumas ações em conjunto, e o que precisarem aí de mim, tem meu contato, mande mensagem e a gente vai trabalhando nisso. Pós-pandemia, a gente pode fazer oficina manhã, tarde e noite, de segunda a segunda, não vai ter problema nenhum, não. Tá? Então, eu estou montando uma estrutura dentro lá do Campo São Paulo, do Instituto Federal de São Paulo, né, com uma cozinha específica para o projeto. A gente tem horta, a gente tem compostagem, como eu disse lá do biodigestor para a produção da energia. Eu estou montando a estrutura da aquaponia, então tudo isso é para pesquisa e, consequentemente, para a comunidade como um todo, né? Então, são testes que a gente faz e a gente consegue levar essa experiência para a comunidade como um todo. Então, o que precisarem de mim, é só me mandar uma mensagem. E uma coisa que eu estava esquecendo, eu estava pensando nisso, que eu não posso esquecer, e eu estava esquecendo. Nessa terça-feira agora, lá na nossa página do Instagram, vai começar uma websérie de reaproveitamento de alimentos em cozinhas profissionais. Então, vai ser toda terça-feira, começando dessa próxima terça, são 4 semanas. Eu vou trazer chefes de cozinha que vão passar a experiência deles, como que é numa cozinha profissional, como que eles reaproveitam o alimento. Então, o dessa terça agora, eu até fiz o teste, daqui a pouco eu devo colocar no Instagram, que é a casca da cebola. Então, aquela casca da cebola, aquela casca externa, simplesmente fritar e ela fica com gosto de bacon. Então, para quem é vegano, é uma opção, e para quem quer comer uma coisa diferente ou reaproveitar totalmente o alimento, é uma possibilidade. Tá? Então, lá na página do Projeto Sustentare, Projeto_Sustentare, lá no Instagram. Beleza? Obrigado, gente. Vou reforçar esse convite, gente. Eu vou continuar divulgando. Inclusive, nós da educação temos muito a aprender em relação às cozinhas das escolas, né? Também utilizar o conceito da sustentabilidade no alimento que é preparado para os alunos. A gente, nas cozinhas industriais, também pode se reinventar, né? A gente pode estar atento a esse conhecimento. CASÉ, suas considerações finais, professor, por favor. Vamos lá. Eu gostaria de falar, nas minhas considerações finais, lembrar do alerta da FAO, que a segurança alimentar está ameaçada, e vocês viram aí que essa questão da fome está muito mais próxima do que nós imaginamos, e nunca
a Covid, principalmente, ela veio mostrar para a gente, esse alerta da FAO, que a desigualdade ela foi totalmente escancarada. Né? A Covid ela mostrou essa desigualdade assim na cara das pessoas. Então, o planeta, gente, já existe. Quando a gente fala em superpopulação, há até algumas controvérsias que falam, você anda por aí, tem muita terra. Né? Aí fala, como? Né? Não existe superpopulação. Mas se você pegar a China, por exemplo, Índia, as pessoas elas pegam água do esgoto, gente, tem assim, o saneamento básico, a gente está falando de Brasil aqui, essas populações, elas literalmente, às vezes furam até o encanamento de água clandestino para ter água, porque ela é fornecida somente para quem tem dinheiro para pagar. Sim. Então, esse cenário de caos, para vocês terem uma ideia, ele é muito complicado. Você pega, por exemplo, a greve dos caminhoneiros, ela veio também mostrar que nós precisamos, sim, pensar no aproveitamento total dos alimentos, né? Porque como que você se vira num cenário de caos? Quantas professoras Camilas vão existir para ajudar essas pessoas que necessitam? Por exemplo, eu faço um trabalho na comunidade do Heliópolis, eu sou professor no Cine Favela, e é uma comunidade que está aqui centralizada, em bairro nobre, e lá tem uma desigualdade dentro da própria comunidade gigante. Então, essa questão está muito próxima. Pensar nos insetos e, lembrando, muito importante, pensar na agricultura urbana. Então, nós da educação temos um papel fundamental de ensinar para essas pessoas como eles vão, porque há uma certa, de certa maneira, sensação para a grande maioria das pessoas. Eu até falo que, na verdade, que enquanto 9 choram, 1 dá risada. Né? Porque a grande maioria hoje está na dificuldade. Toda hora eu estou vendo, e uma minoria, claro, está bem, tem a sua tranquilidade, mas a grande maioria, Simone, Camila e Rodrigo Delfino, estão passando muita necessidade. Então, eu acho que o nosso papel, voltando a falar da educação, é fundamental, e essa união em rede, nós nos fortalecemos se nós... Tem vários coletivos, gente, como o Projeto Sustentarem e outros projetos que nós vamos falar depois, e podemos levar isso também, né, para as políticas públicas, porque eles precisam enxergar isso. Então, muito obrigado e uma ótima noite para vocês. Camila, muito obrigada, Cazé. Eu acho que nossa conversa vai ter que continuar, porque ela não vai se esgotar hoje. Camila, querida... Eu tenho muito a agradecer, aprendi muito com vocês, professores, professor Cazé e Rodrigo. Dona Simone, minha admiração pela senhora é imensa. Eu gostaria de agradecer, porque eu não fiz nada sozinha. Eu tive muitas pessoas de um coração enorme que me ajudaram. Então, o Rotary Club, a Tati e o Jorge, a Cibele, a Andréia, a Cris, os Guerreiros da Jurema, a professora Helena, o Queca, o mestre Bioto, a Renata, que foi uma mãe minha de 12 anos atrás, que quando eu não tinha carro, porque eu tinha comida e não tinha o carro para buscar, ela entrou em contato comigo e todas as tardes ela fazia esse trajeto comigo, levando as marmitas. A minha família, a diretora Janaína da escola na qual eu trabalho, que vem fazendo essa ponte entre as famílias e me ajudando também em relação às doações. E as famílias da comunidade do Jardim Peri, que é uma bênção. As crianças na qual eu trabalho. Eu tenho certeza que o futuro de vocês vocês vão ter tudo que vocês precisam. E estamos juntos, nós por nós, e juntos somos mais fortes. Muito obrigada mesmo, de coração. Toda ajuda. Cibele, o marido dela, e ao meu marido que, na pandemia, tem me ajudado muito no apoio e na luta de entrar e encontrar essas famílias. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada também. Um agradecimento muito grande a todos,
a todos que estiveram com a gente nessa noite, que possam ajudar, que possam se inspirar, né? Tantas pessoas que podem aí, no seu espaço, multiplicar essas ideias e fazer o melhor. Solidariedade, sustentabilidade, trabalho em rede. É isso que a gente vai precisar daqui para frente, né? Obrigada, viu? Obrigada, muito obrigada. A todos. Aprendi muito. Gratidão. Gratidão também. Gratidão. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.